Muito se fala sobre mentalidade de riqueza, mentalidade próspera, de sucesso, e existem alguns clichês que a gente costuma ver muito por aí, principalmente aqui no YouTube, mas que de certa forma alguns todo mundo já sabe e alguns já estão até ultrapassados, né? Mas depois de 10 anos empreendendo e participando de cursos, masterminds e tudo mais, e tendo contato com pessoas que realmente têm sucesso empreendendo e têm uma riqueza assim que totalmente fora da curva, eu consegui reparar alguns hábitos bem discretos que a maioria das pessoas não costuma pegar conversando com esse pessoal. Muito se fala da mentalidade, mas e dos hábitos financeiros que realmente mantêm aquelas pessoas ricas, né? E depois de algum tempo vivendo nesse mundo, eu percebi algumas nuances que eu resolvi aplicar na minha vida e que realmente fizeram toda a diferença. Eu separei as 7 que tiveram mais impacto na minha vida, tanto como empreendedor, minha vida pessoal e minha vida financeira. São 7 hábitos discretos dos ricos que a maioria das pessoas ignora. E se você já gostou desse tema, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos, porque o que eu vou revelar aqui para vocês é ouro, tá bom? E o primeiro hábito aqui, você vai achar que é manjado, mas depois que a gente fizer essa reflexão aqui, você vai entender que é totalmente diferente. Primeiro hábito é: a renda precisa ser sempre maior que o estilo de vida. Quando a gente fala isso, muita gente vai falar, mas isso é óbvio, eu já cansei de ver as pessoas falando isso. Viva um degrau abaixo, viva um degrau abaixo da sua renda, né? Porém, não é bem isso que a gente tem que pensar. É sempre, tenha uma renda maior que o seu estilo de vida. Porque se a gente vive um degrau abaixo, a gente costuma economizar em coisas burras, certo? E normalmente a gente perde oportunidades. Com as pessoas ricas de fato, elas sempre pensam em ter um estilo de vida que agrade elas, ter um estilo de vida que condiza com isso, que tem a oportunidade de aproximar o network, né? E com isso, elas pensam quanto eu preciso ganhar para manter esse estilo de vida e ainda investir. Tá vendo que não é economia, é inteligência, né? Então, quando você tem um estilo de vida muito abaixo, você perde oportunidades de se conectar com pessoas e perde oportunidades de fazer negócios, porque basicamente você muitas das vezes você vai limitar uma festa que você vai importante, um evento do trabalho, de repente um lugar que outras pessoas ricas convivem ali, você vai evitar esses lugares por conta do preço, para fazer economia. Mas, se você pensar por outro lado, esse tipo de local pode te dar riquezas, porque você pode pegar insights valiosos, você pode ter parcerias de negócios valiosos, você pode conversar com uma pessoa que já passou pelo que você está passando e ela vai te dar a solução exata para o que você precisa. Então, as pessoas mais ricas, elas veem valor também no lugar que elas estão convivendo. Então, por isso é importante você pensar no seu estilo de vida e trabalhar para ter uma renda que mantenha esse estilo de vida e ainda traga espaço para os seus investimentos e uma tranquilidade. Não é viver no limite, é sempre ter a renda mais alta do que o seu estilo de vida, ok? E o segundo hábito aqui é invista primeiro e gaste depois. E a maioria das pessoas que são realmente ricas, elas têm uma tranquilidade financeira, porque essa tranquilidade vai trazer clareza mental para tomar decisões. Ninguém toma uma decisão com risco de falir ou de não pagar uma conta. Então, essas pessoas normalmente pegam a renda que elas têm, seja salário ou seja proventos ou qualquer coisa do tipo, traz ali, faz uma análise e já antes de pensar em gastar, de pagar ou fazer qualquer coisa, elas retiram a quantidade que elas vão investir, seja em reserva de emergência, seja em ações, seja em outras empresas, seja em fundos imobiliários, o que seja. Elas sempre vão pensar em tirar aquela fatia primeiro para depois ter um estilo de vida, porque isso daí também é qualidade de vida. E veja, se você está numa situação que você ganha até R$ 3.500, a solução é sempre aumentar a renda, tá bom? Aqui a gente já tá falando de uma pessoa que tá um pouco mais tranquila para fazer esse tipo de coisa, porque não é justo também eu virar para uma pessoa que ganha um, dois salários mínimos e falar assim, ó, antes de pegar o dinheiro para pagar a conta ou fazer qualquer coisa, tira ali o dinheiro do investimento. Não. Você precisa tirar um dinheiro para investir, crescer e faturar mais.
tá? Aumentar a sua renda. Agora, se você já tem uma renda estável que você tirando o valor do investimento não vai impactar na sua qualidade de alimentação, de sua qualidade de vida, sei lá, não vai te deixar devendo alguma coisa, é super inteligente. Caso contrário, aumente a sua renda, tá bom? 3. Foque no valor ao invés do preço. Eu vejo muita gente tirando vantagem quando paga barato em uma coisa. E muitas vezes até pode ser interessante, né? Você sempre procurar uma opção barata. Mas é também interessante você avaliar se aquilo terá valor no tempo, né? Será mesmo que você precisa comprar aquilo? E se você for comprar, será mesmo que pagando mais barato você tira mais vantagem? A gente pode ver aí que alguns casos aí a gente vai comprar, não sei, um tênis, a gente paga R$ 50 aí num tênis barato que vai durar 2 meses. E numa contrapartida, a gente paga às vezes, sei lá, 400, 500, 600, até R$ 800 num tênis que de repente vai durar 5 anos. Qual que foi mais barato à medida do tempo? O de R$ 50 que durou 2 meses ou o de 800 que durou 5 anos? E a gente precisa sempre avaliar isso. A qualidade do produto no tempo é mais importante do que o valor pago. Será que ele se paga com o tempo? E aqui eu não estou falando de marca, eu estou falando de qualidade real. Existe muita marca que não é tão famosa e tem mais qualidade do que marcas famosas. Então, quando você for comprar alguma coisa, avalie se aquilo realmente vale o preço que você está pagando ao longo do tempo. Isso daí já vai começar a fazer toda a diferença e, de certa forma, você vai economizar muito mais do que ficar fazendo economia burra. E o quarto hábito aqui é focar no patrimônio líquido e não na renda. E o que mais a gente vê aí são pessoas arrotando caviar, super soberbas, achando melhor que melhor que os outros, porque tem uma renda alta, de repente um faturamento legal, mas a verdade é que isso é uma entrada de capital momentânea ali na vida daquela pessoa. O que realmente vai falar se ela é rica ou não é o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido é uma conta simples, você vai pegar todos os seus ativos menos os seus passivos. Então, o que é um ativo? É tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, tá bom? Então você pode pensar aí de repente nos seus investimentos financeiros, no seu salário, você pode pensar no lucro da sua empresa, de repente você tem uma casa de aluguel que te rende um aluguel ali sempre, isso também é um ativo. Então tudo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. Você vai pegar tudo isso menos o passivo, ou seja, tudo que tira dinheiro do seu bolso, ou seja, contas, de repente dívidas, manutenção da sua casa, tudo que tira dinheiro do seu bolso vai ser um passivo, ok? Então, a conta é essa, ativo menos passivo, porque dessa forma você vai ter uma real visão do que é o seu dinheiro. Então, quanto mais ativos você tiver em relação aos passivos, mais futuro financeiro, mais prosperidade e mais riqueza você terá, porque se eventualmente acontecer alguma coisa, de repente, essa pessoa que ganha um salário de 50 mil, vamos pegar aqui, se ela fica doente ou perde emprego e ela não fez toda essa estrutura, ela está gastando exatamente o valor que ela ganha ali mensalmente, ela vai ter um problema. Mas aquela pessoa que tem essa renda, porém ela conseguiu construir um patrimônio líquido, se acontecer alguma coisa com ela, muitas das vezes ela consegue manter o estilo de vida, porque ela construiu várias fontes ali que põem dinheiro no bolso dela e naquele momento ali ela consegue sobreviver. E é uma coisa que eu percebo muito. As pessoas realmente ricas sempre preocupam mais em patrimônio líquido do que na renda em si. E é tanto que tem tantas empresas aí que não geram nem lucro, porque as pessoas estão mais preocupadas no patrimônio que aquela empresa vai gerar. Número 5, aproveite os juros compostos. Já dizia Albert Einstein, os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Por quê? Os juros compostos, ao longo do tempo, eles têm o poder de alavancar muito o seu patrimônio, né? Então, se você investe R$ 10.000 hoje, talvez renda pouco nos primeiros meses, mas se você for pensar daqui a 5, 10 anos, aquele dinheiro que você colocou ali, aqueles R$ 10.000 que você colocou inicialmente, às vezes ficam até irrelevantes perto da quantidade de dinheiro que você vai ter lá na frente, né? Porque o primeiro mês vai render sobre R$ 10, R$ 10.000. O segundo mês já rende sobre R$ 10.000, mais o que rendeu ele no primeiro. Se de repente foi 1%, vai render R$ 10.000 mais 1%. E assim vai todo mês. A quantidade que você tem
mais a quantidade de rentabilidade sempre vai rendendo e vai gerando uma escada que basicamente é um gráfico que é basicamente assim, né? E é por isso que Warren Buffett é tão rico, né? A maioria da riqueza dele veio a partir dos 65 anos de idade, porque ele começou a investir com 10 anos. Quando ele chegou nos 65 anos de idade, o patrimônio dele deu uma escalada incrível. E perto do que ele já investiu é totalmente irrelevante. A maioria do dinheiro dele veio de juros compostos. Então a maioria das pessoas ricas, elas investem não como um trade, né? Como trader, que vai pegar aqui, vai ter um ganho rápido ali e vai ficar fazendo aquele monte de venda e compra de ações. Não, eles vão investir agora para daqui de repente 10, 20 anos pegar esse dinheiro com uma valorização absurda. Se você começa a pensar menos no hoje e começa a pensar mais no futuro, você tende a ter uma curva de ganhos pelos juros compostos muito grande. É sempre bom pensar nisso quando você vai investir e quando chega o salário na sua mão, né? Ah, tá, eu tenho dinheiro aqui, mas como eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim? Mesmo quando eu estiver dormindo, vai estar rendendo alguma coisa. Esse é o poder dos juros compostos. Hábito número 6. Todas as pessoas que eu conheço que têm uma riqueza assim e conseguem manter ela e realmente são ricas, né, com patrimônio líquido, elas criam várias fontes de renda. Por quê? Se o meu trabalho depende do meu tempo ou de eu estar no local, se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou ter um problema, né? Ou se de repente houver uma oscilação no mercado e aquele negócio não for mais rentável, de repente alguma coisa que, sei lá, uma IA substitua, como eu faço? Vou ficar sem emprego, eu vou ter que me virar e muitas vezes eu vou ter que descer meu estilo de vida e aceitar um trabalho que muitas vezes eu não quero, né? Que está fora da minha área. Se você começa a criar várias fontes de renda, você começa a ter várias entradas de capital. Então, por exemplo, eu comecei como CLT, mas aí depois eu comecei a dar aula particular de música. Aí eu abri minha escola. Quando eu abri minha escola, lá eu comecei a fazer algumas coisas na internet, mais algum dinheiro. Criei curso e monetização de um canal, monetização de outro, e traz aqui, faz uma coisa ali. E quando você vê, tem várias coisas entrando na sua vida que, de certa forma, se alguma delas sair do eixo ou parar de funcionar, automaticamente você tem outra para cobrir. Pensar em criar sempre fontes de renda a mais te dá segurança, além da reserva de emergência, porque sempre vai ter uma entrada de capital ali, e principalmente se você tiver um investimento que te traga uma renda passiva, ou de repente alguma coisa como o YouTube, que por mais que você fique sem trabalhar alguns dias, ele ainda vai ter uma entrada de dinheiro, é essencial para você ter mais tranquilidade e construir cada vez mais o seu patrimônio líquido, tá bom? 7. Seja mais frio e menos impulsivo. Por quê? Eu falo isso de uma coisa que eu aprendi muito. Primeira coisa que você pode pensar que são ciclos de mercado. Se a gente conseguir trabalhar com desespero, medo, né, e ganância dentro de investimentos e dentro de negócios também, a gente tem muita oportunidade de lucrar. Porque o que a maioria das pessoas fazem? Quando um ativo ou um produto está em alta, elas tendem a comprar, porque está todo mundo comprando, está todo mundo falando e está todo mundo ganhando dinheiro. Só que esse é o pior momento para comprar um ativo, porque tudo que gera uma bolha, ela tende a estourar de uma maneira bem agressiva. E aí, quando ela estoura, cai, né? E muitas pessoas começam a ficar em desespero quando esses ativos estão caindo e começam a vender, o que faz o preço daquele ativo cair ainda mais. E o que acontece? A maioria das pessoas investe na alta e vende na baixa. E isso é contra o mercado, porque se você compra na alta e vende na baixa, você sempre vai estar vendendo num valor menor do que você comprou. O certo é você comprar na baixa e vender na alta. Esse movimento de mercado te faz ganhar um capital financeiro bem legal. Todas as crises do Brasil que pessoas investiram em empresas que tinham fundamentos, né? Ou seja, a gente precisa investir em empresas que a gente acredita que elas funcionam, não porque alguém está falando que tem dinheiro ou a influência está falando que tem dinheiro. É porque eu acredito, por exemplo, vou comprar uma companhia de saneamento básico. Todo mundo precisa de saneamento básico e precisa de água encanada. Então a chance daquilo ali quebrar, ainda mais no Brasil, que normalmente é um monopólio esse tipo de empresa, é muito baixa. Então se eu compro ela na baixa ali e vendo na alta, eu vou ter um ganho de capital aqui.
E é o que todo mundo faz ao contrário, né. Então, se você conseguir medir quando as pessoas estão muito gananciosas e quando as pessoas estão com muito medo, e conseguir fazer esse ciclo reverso na sua vida, você sempre vai ganhar mais dinheiro, desde que você também não esteja com medo nem ganancioso. Porque se você tiver com medo, você vai vender ativos numa hora errada e a ganância vai fazer você comprar ativos numa hora errada. É sempre legal manter a frieza. E além disso, tem um velho ditado que fala, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Outros vendem lenços. E eu vi isso muito na pandemia, em todas as crises que eu vi, para falar a verdade, eu vi o dinheiro mudando de mão, certo? Então, enquanto muitas pessoas ficavam desesperadas e não sabiam o que fazer, algumas pessoas identificavam os problemas que iam resolver os problemas dessas pessoas desesperadas, e essas pessoas transferiam o dinheiro delas para essas pessoas que enxergaram a oportunidade, e assim o dinheiro mudava de mão. Toda crise acontece isso. E olha que eu tive a oportunidade de ver algumas crises já depois de adulto. Vi a crise de 2008, vi a crise de 2016, vi a crise da pandemia e já estamos aí em outra crise, né? Inclusive, se você não sabe, a gente está em 2025 e talvez seja um bom momento para você investir aí e começar a pensar em soluções para o que as pessoas anseiam aí, né? Isso sempre vai funcionar. Sempre que você resolve o problema das pessoas, elas transferem todo o dinheiro que elas têm para você, porque você gera valor para elas. Esse é o segredo sempre. Se manter frio e aproveitar oportunidades e sempre analisar e operar em cima dos sentimentos das pessoas, quando elas estão gananciosas ou quando elas estão com medo. Se você tiver essa inteligência, você vai escalar muito o seu patrimônio em pouquíssimo tempo, tá bom? Eu queria te falar que aqui na descrição tem uns links muito úteis que vão te ajudar nesse momento que você está vivendo, tá bom? E esses foram 7 hábitos discretos dos ricos que a maioria das pessoas ignora, né? Porque fica vendo só os hábitos gigantescos que eles têm, mas os hábitos de manutenção que realmente fazem a diferença, a maioria das pessoas ignora, né? E você, gostou disso aqui? Tá fazendo algum hábito? Aprendeu alguma coisa? Comenta aqui. E aproveita, se inscreve no canal e manda pros amigos aí para me ajudar, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!